Olá, tudo bem com vocês, seguidores das plataformas digitais da Banda B? Estamos aqui, mais um dia, o segundo dia das entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Ontem conversamos com a candidata do PL, Cristiane Yared, e hoje vamos conversar com o candidato do Partido Verde, o professor Renato Mosselin. Renato Mosselin, que lançou a candidatura dele no dia 31 de agosto, como candidato à Prefeitura de Curitiba. A vice é a advogada Soraya Dilpozo, ela é vice-candidata no Partido Verde para concorrer às eleições de 2020. E o professor, ele tem uma larga carreira como docente, ele é professor universitário, de cursinhos pré-vestibulares também, e vem agora tentar a carreira, vamos dizer assim, no Executivo Municipal. Estamos tentando aqui o contato, também a conexão com o professor, né, assim que possível, já entrando em contato conosco, e você pode acompanhar através do Instagram aqui da Banda B, do portal Banda B, e também do Facebook, no facebook.com/portal Banda B. Vamos conversar, trocar uma ideia, saber das propostas do candidato do Partido Verde aqui em Curitiba para as eleições. Lembrando que são 12 candidatos que vão conversar com a gente, né, seguindo a legislação eleitoral, conforme a representatividade dos partidos no parlamento, tendo assim a participação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. As ordens das entrevistas foi definida conforme a agenda dos candidatos, em comum acordo aqui com a nossa produção da Rádio Banda B. Elas serão transmitidas, como eu disse, pelas redes sociais do grupo, sempre às 10 horas da manhã. Então, na segunda-feira, nós teremos mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Curitiba. A agenda é para o candidato João Arruda, do MDB. Vai se vir a Instagram, né, no @portal Banda B, e no Facebook.com/portal Banda B. Combinou com os candidatos um tempo de 20 minutos, em média, para a gente conversar e trocar ideias, e eles lançarem as suas ideias, os seus planos de governo para a Prefeitura do ano que vem, né? Já que nós tivemos todo esse problema da pandemia, o atraso nas eleições municipais em todo o Brasil, tanto para o Executivo Municipal quanto para os vereadores, né? O Legislativo Municipal. Já estamos em contato, já estamos ouvindo, inclusive, também aqui o candidato professor Renato Mosselin. Obrigado por aceitar o convite da Rádio Banda B, dos canais aqui do Grupo Banda B, Portal Banda B, do Instagram também da Banda B. Como eu estava falando antes do candidato entrar conosco aqui, também está sendo transmitido pelo Facebook, tendo aí uma larga abrangência. E a partir do momento que a gente começar devidamente aqui a nossa entrevista, vale a partir dos 20 minutos, né? A sequência de 20 minutos que a gente tem, que a gente combinou entre os assessores, e sempre lembrando, o quanto mais sucinto for na resposta, mais a gente vai poder questionar e entender as ideias do candidato. Agradecendo, a partir de agora, o candidato professor Renato Mosselin, dando parabéns também, atrasado, né, um dia atrasado, pelo dia do professor, que foi ontem. Um abraço, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Paulinho, obrigado pelo convite da Banda B, uma emissora que sou ouvinte, né? Os programas esportivos do meu amigo Tonino Nascimento, e eu estou à disposição para procurar responder as perguntas que foram feitas. Bom, o Partido Verde, ele tem já como característica, né, defender o sustentável. Como o senhor pretende, no seu trabalho, realizar com eficácia, com que a cidade tenha sustentabilidade, e de que forma o senhor pretende fazer isso sem perder a competitividade com demais centros do Brasil? Curitiba foi uma cidade que teve, digamos assim, uma fama internacional no que diz respeito às questões ambientais. Então, nós temos que retomar certas práticas dos anos 80, 90, para novamente ficarmos numa posição de destaque. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente destaca o seguinte, que nós devemos legar às gerações que virão depois uma sociedade mais ou menos como a nossa, condições do planeta que sejam como o que nós temos hoje. Em Curitiba, hoje,
Os nossos rios, o Belém, o Barigui, o Ribeirão dos Padilhas, o rio Atuba, estão poluídos. Não temos um rio sequer que não esteja poluído. Arroios, córregos, os parques também estão poluídos. E nós acreditamos, Paulinho, que é possível você, ao mesmo tempo, ter uma cidade sustentável, mas essa sustentabilidade esteja ligada ao econômico, ao social. Porque, na minha visão, na visão de muitas pessoas, nós temos grandes desafios para as próximas décadas. E aquilo que nós fizermos hoje terá consequências para os nossos filhos, para os nossos netos. Ah, mas a questão da poluição é global. Sim, nós devemos pensar globalmente, mas nós devemos agir aqui, localmente. Então, estabelecer essas conexões entre aquilo que é sustentável, mas com o econômico, com o social, e com uma educação ambiental que faça a nossa população uma população cada vez mais preocupada com essas questões ambientais. Bom, a gente sabe que nós vivemos uma crise hídrica aqui no estado do Paraná, não só no estado do Paraná, no Brasil inteiro, né? Em algumas regiões mais, outras menos. Mas as grandes regiões metropolitanas, elas têm, como o senhor próprio falou, uma dificuldade muito grande de manter a sua bacia hídrica limpa, sem o rejeito de esgoto, de materiais industriais. Isso prejudica muito também a captação de água, acaba se limitando. Como o senhor entende essa questão da bacia hídrica aqui que a gente tem na nossa região metropolitana, e a gente pensando em conjunto com os demais municípios, como Curitiba poderia participar para melhorar essa condição dos nossos rios, lembrando que essa dificuldade que a gente passa, todo mundo está sentindo na pele o quanto é difícil de ficar sem água. Eu acredito que o prefeito de Curitiba ele tem que estar em conexão com os prefeitos da região metropolitana. Curitiba, as nascentes não estão no município de Curitiba. Então, se o prefeito de Curitiba não tiver um bom relacionamento e projetos que contemplem os municípios da região metropolitana, nós não resolveremos o problema da crise hídrica. Quer dizer, agora vai chover, o problema vai ser colocado de lado. Daqui a 1 ano, 2, volta a faltar água. Então, nós devemos pensar em solucionar essa questão, por exemplo, captando a água das chuvas. Vamos abrir poços artesianos, devemos cuidar das nossas nascentes. Quer dizer, nós devemos agir agora, Paulinho, para que não tenhamos daqui a 10, 15 anos uma situação insustentável. É óbvio que o prefeito que investir em saneamento, que investir na questão da água, talvez ele não tenha visibilidade eleitoral, porque, infelizmente, nós temos uma cultura política em que apenas as grandes obras dão a impressão à população que o prefeito está trabalhando. Eu gosto, como historiador, né, não podia deixar de citar, ali nos anos 60, a Praça Zacarias, temos o Rio Ivo, aqui no centro de Curitiba, né, ele transbordava e se transformava num verdadeiro mar. O prefeito Ivo Arzua iniciou as obras para a canalização. Agora, se o Ivo Arzua fosse candidato à reeleição, talvez ele não ganhasse, porque ele não realizou nenhuma, não abriu nenhuma grande avenida, não asfaltou largamente. Quer dizer, então nós temos que pensar na gestão pública, não pensando em eleições, mas pensando no futuro da cidade e, obviamente, dos curitibanos. Bom, falando da questão ambiental, que é a grande bandeira do seu partido, passando agora para a área mais da educação, a gente recebe muita demanda aqui dos curitibanos com relação à ampliação no horário, principalmente das creches, do ensino fundamental, né, pré-escola, enfim, que é de responsabilidade do município. Qual é o projeto do professor Mocelin para essa questão, assunto escola, pré-escola, creche aqui em Curitiba? Eu falo para as pessoas que me acompanham, né, que a gente deve sempre ouvir aqueles que conhecem o tema. Em várias áreas, eu sou ignorante. Então, eu tenho pessoas, técnicos,
que realmente estão me auxiliando. E se eu, porventura, vier a ser o prefeito, quero trazê-los para a minha administração. Agora, educação eu posso falar de cadeira, né, Paulinho? Tenho 40 anos como professor e acho que nós devemos ampliar até termos 100% de escolas em tempo integral. Claro que isso nós faremos com o apoio do governo estadual. Por quê? Nós devemos buscar, principalmente nas regiões periféricas, onde a criminalidade é mais elevada, tirar os jovens que estão à mercê, muitas vezes, de traficantes e até da violência doméstica. Eu gosto muito de uma frase do Darcy Ribeiro, que foi senador, que foi antropólogo. Ele dizia o seguinte, quando diziam que os CIEPs eram caros: vocês estão achando caro os CIEPs, mais tarde vocês vão construir penitenciárias. Então, por exemplo, um plano de carreira para os professores. Eu, às vezes, pergunto na sala de aula, quem quer ser professor aqui? É um ou outro que levanta um plano de carreira para que muitas pessoas queiram ingressar no magistério. A questão das creches também. Aqui, nós hoje temos uma quantidade enorme de mulheres que trabalham. Hoje, 45% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. E essas mulheres têm dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Se nós não tivermos creches, como que elas vão fazer? É ficar na fila da creche? Nós temos que zerar isso, nós temos que investir largamente em educação. Em educação. E, claro, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Você vai deixar de fazer obras ostentatórias, sempre decidir o que é fundamental para a população. Nós vamos ter pela educação um carinho muito especial, porque nós acreditamos que só através da educação nós conseguiremos construir um país melhor. Por exemplo, a questão ambiental. Se você pegar a criança ali com 2, 3, 4 anos e incutir o respeito pela natureza, o respeito pelos animais. Eu fico pasmo quando vejo a crueldade, o abandono de animais. Você trazer uma criança e destilar na criança essa sensibilidade em relação à natureza, em relação aos animais, em relação à ética, a valores. Só assim nós teremos uma sociedade melhor. Estamos conversando com o candidato do Partido Verde, o professor Renato Mosselin, aqui na nossa live desta sexta-feira. Eu lendo no seu plano de governo, o senhor fala em ampliar, professor, os horários das unidades básicas de saúde. Como é que o senhor pretende fazê-lo? Infelizmente, nos últimos meses, nós tivemos um fechamento de unidades básicas de saúde. Eu acredito na medicina preventiva. Quando você visita um país escandinavo, você observa que a medicina, ela curativa é necessária, óbvio, mas a preventiva é fundamental. E nós, em vez de fecharmos unidades de saúde, temos que abrir mais. Temos que ter profissionais numa escala maior. Porque eu acho que a missão da prefeitura, do Estado, é investir naquilo que é fundamental, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança. Esses são os fins do Estado. E eu sempre digo que Curitiba seria uma cidade maravilhosa, já tem, claro, Curitiba tem muitos aspectos positivos, não vamos também ser maniqueístas, dizer que tudo está ruim, não. Inclusive, o atual prefeito, em algumas áreas, atuou muito bem. Eu não sou mesquinho de dizer que nada foi feito, mas veja você, quando nós detectamos os problemas, nós temos que procurar resolver, ele tem que ter humildade. Eu acho que na política brasileira, e aqui falando em termos globais, há muito personalismo. Os partidos não são programáticos. O sujeito sai de um partido, vai para outro, sai de um partido social-democrata, vai para um neoliberal. Eu estou no PV porque o PV tem aqueles princípios que eu defendo, que é a agroecologia, que é o pacifismo, que é a cidadania feminina, que é a diversidade. Então, eu estou num partido programático. Você, ao ler o programa do partido, você sabe o que o professor Mosselin
pensa e o que fará como gestor público. Eu não quero fazer carreira política, nem tenho idade mais para isso, né? E eu acho que deve haver alternância no poder. Alternância no poder para que, vamos supor, eu sou vereador, uma gestão, duas, daí vem o Paulinho e é vereador, vem o Toninho, é vereador, para que mais e mais pessoas participem da política. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos pessoas que estão desde os anos 70. Nada contra. Mas nada melhor do que essa oxigenação, essa mudança. Mesmo que o prefeito Rafael Greco, pelo qual eu tenho respeito, fosse 100%, e ser 100% é só nas ditaduras, né? Mesmo assim, eu acho que deveria haver alternância. Eu deveria dizer, não, agora o meu vice vai ser candidato a prefeito, eu já fiz a minha parte, eu vou me retirar. Mas é uma maneira que eu tenho de ver a política que talvez seja um tanto quanto utópica e inexequível nos dias de hoje. Bom, a gente conhece a vida do professor já acadêmica, como o senhor bem falou, há mais de 4 décadas, é mestre em educação, tem muito conhecimento nessa área, mas da vida política, envolvendo a política como, eu não diria a essência, mas a política é vivida hoje. Qual a experiência do senhor nesse sentido da política atual e da maneira com que a política é tratada hoje? A maneira como a política é tratada hoje é o resultado da nossa história, né? Nós evoluímos, isso é inegável. Graças às novas mídias, graças à melhoria na educação, nós temos hoje pessoas mais críticas. É verdade que, infelizmente, nós temos as fake news e temos também uma certa intolerância que tem vicejado nos últimos tempos. Eu acredito e incentivo os jovens a entrarem para a política. Eu sempre cito como exemplo Atenas, que foi o berço da democracia. O sujeito, Paulinho, que... Desculpa te chamar de Paulinho, mas é que todo mundo te chama. Fica à vontade. A pessoa o cidadão que não quisesse participar da política era mal visto. A vida política vem de polis, né? Polis, a cidade-estado. E era chamado de idiotas. Quer dizer, então o idiota era aquele que não queria participar da vida da cidade. Porque o preço do pão, do arroz, do tomate, a saúde de boa, de má qualidade, a educação, tudo é política. E quando a pessoa diz, eu não gosto de política, eu não quero discutir política, isso é péssimo. Porque ela deixará aqueles, muitas vezes, não tão bem intencionados, decidirem por ela. Então eu sonho, que já acontece, muitas pessoas fazem isso, analisar a biografia do candidato, as suas qualificações e votar de forma consciente. Eu acho que o atual prefeito fez uma boa gestão, está qualificado para ficar mais... Vota nele. Né? Olha aqui, vamos ver a biografia do professor Mocelin. Talvez mereça o meu voto. Quer dizer, é um tanto quanto utópico, mas não. Eu acho que ele tem evoluído e não devemos também ser pessimistas. Não, nada foi feito. Muitas coisas têm sido feitas e há uma qualificação cada vez maior das pessoas, uma politização que tem avançado, felizmente. A gente tem ainda mais 7 minutos aqui com o candidato do PV, o professor Renato Mocelin, e da segurança. O senhor fala muito em diálogo. O senhor acredita que é possível diminuir a violência apenas na conversa? Como historiador, eu digo a você que as causas da violência são múltiplas. Há a questão da miséria, a questão do desemprego, mas há outras questões também. O tráfico. Boa parte dos jovens que são assassinados na periferia é em decorrência do tráfico. Nós precisamos agir em vários níveis. Por exemplo, a nossa polícia tem que estar cada vez melhor aparelhada. Temos que ter uma formação, temos que ter uma comunicação cada vez mais intensa. A Guarda Municipal, temos um número pequeno ainda, 1.500, 1.600 guardas municipais. Tem que ser melhor remunerados, tem que haver um plano de carreira. Você tem que investir, inclusive, no tipo de materiais, de armamentos que eles usam, qualificação no que diz respeito à melhoria técnica, digamos, de suas ações. Mas também agir em outros níveis. A questão do emprego, a questão da escola em tempo integral, que eu digo que
primeiro os bairros onde há o IDH é menor, o Índice de Desenvolvimento Humano, e você tem que conciliar repressão, mas também ações propositivas para reduzir a criminalidade. A criminalidade, nós não vamos aboli-la totalmente. O crime ele está presente na história da humanidade desde os tempos imemoriais. O que nós podemos fazer é reduzir, é dar segurança principalmente às pessoas mais pobres. Porque quem tem o seu celularzinho furtado, roubado, no ponto do ônibus, às 5 da manhã, indo para o trabalho, não são as pessoas que têm melhor condição de vida. São o pobre. É pobre roubando pobre. Né? Essa é a questão. E também devemos dar a segurança, tem que ter recursos e agir com profissionais em diversas áreas. A questão, por exemplo, dos moradores que vivem nas ruas. Né? Se você, não adianta se tirar de lá. Amanhã ele vai voltar. Há o problema da drogadição, há o problema de pessoas com abalos. Ninguém vai morar na rua de graça. Tem que saber a história daquela pessoa. Nós devemos dar tratamento psicológico. Muitas vezes, na drogadição, tem que dar tratamento com remédios e um acompanhamento. Porque senão você, como se diz na gíria, você está enxugando o gelo. Você tira o sujeito hoje da rua, amanhã ele está lá de novo. E precisa de um trabalho intenso para fazermos isso e termos bons resultados. Mudar o problema de lugar, né? E na área dos transportes, candidato, pelo que eu acompanhei das suas propostas, ampliar as áreas de ciclovias. A gente teve aqui em Curitiba já algumas avenidas, vamos dizer assim, que foram ampliadas, mas para carros, retirando o estacionamento e ampliando, principalmente. Vamos citar o exemplo aqui da Visconde de Guarapuava. Né? Ela tinha 4 faixas, 2 de cada lado, retiraram o estacionamento e nós temos 6 faixas, vamos dizer assim. Mas houve muita indisposição com os comerciantes que perderam aquela área em que os seus clientes estacionavam e utilizavam o comércio. O senhor cita também em tentar eliminar parte desses estacionamentos para ampliar as ciclovias. Essa ideia será que pega mesmo? O senhor não vai ter problemas com a parte comercial, com a parte estrutural da cidade? O rodoviarismo tem imperado nas grandes metrópoles. Só que o carro, eu gosto de uma frase que o Jaime Lerner disse em uma ocasião, que o carro é o cigarro do futuro. O carro terá que ser substituído paulatinamente, né, por transporte coletivo de qualidade, por outros modais de transporte. Então, eu estive ontem na Associação Comercial do Paraná, onde eu tenho pessoas quais eu admiro bastante. Eu acho que o diálogo deve imperar. Quer dizer, os comerciantes, eles geram empregos. Eu não posso fazer algo que venha prejudicá-lo. Nós temos que dialogar, buscar as melhores soluções. E as ciclovias, Paulinho, principalmente nas regiões periféricas. Boa parte das ciclovias aqui em Curitiba é para lazer. Na região da cidade industrial, por exemplo, temos muitas empresas, em vários bairros, onde temos muitos trabalhadores que poderiam ir ao trabalho de bicicletas. E também a prefeitura abrir uma linha de crédito para facilitar a compra de bicicleta. E bicicletários no centro da cidade, nos locais em que as pessoas possam deixar as suas bicicletas. Eu gosto muito de andar a pé, sabe? Eu moro aqui na Alameda Dom Pedro II, vou ao Positivo a pé. E tenho notado também um problema com as calçadas. E as reclamações são muitas, principalmente em pessoas deficientes. Eu sempre brinco, eu que sou do interior, né? Eu vou te ver, você dá um trupicão, né? E se você é uma pessoa idosa, você pode ter problemas sérios. Os deficientes. Aí eu fui ver a legislação, de fato, é o proprietário que tem que fazer a calçada. Mas aí você tem um problema, né? Cada um faz do seu jeito. E você tem um verdadeiro Frankenstein, muitas vezes. Então, eu acho que tem que mudar essa lei para que o poder público é que tenha a responsabilidade sobre a calçada. Você anda em Buenos Aires, em Paris, você não tem esses problemas. Então, a questão da mobilidade também, inclusive, das pessoas que gostam de andar a pé. Bom, para a gente fechar essa entrevista, eu deixo as considerações finais ao candidato, professor Renato Mocelin, do PV, e qual seria o grande pulo do gato da sua administração, caso
seja eleito prefeito? Eu diria que a aplicação da lei orgânica do município, pode parecer absurdo isso, mas é o meu grande sonho. Uma gestão transparente, uma gestão democrática. Com os atuais aplicativos, você pode ouvir, escutar a população. Você pode saber o que é romper com essa política que nós temos. E uma democracia que seja representativa, claro, mas também direta, com o cidadão. E termos pessoas as mais qualificadas possíveis para estar na administração. Acabar com essa politicagem. Eu não vou ser candidato à reeleição. Eu não tenho interesse em fazer uma gestão pensando no meu futuro político. Eu quero servir a cidade. Se as pessoas acham que eu mereço o voto, eu agradeço. Eu sonho com uma cidade inclusiva, uma cidade sustentável e uma cidade que não seja boa para mim, para o Paulinho, para o meu amigo Toninho, mas que seja boa para todos os curitibanos. E, humildemente, eu peço o voto 43 para o senhor Mocelin. Professor Mocelin, um grande abraço, obrigado por aceitar aqui essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelas considerações.